Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Mundo Quant. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a famosa paridade call-put, também chamada de put-call parity. Nesse vídeo, essa paridade vai ser estudada do ponto de vista aí de um mercado ideal. A gente não tem bid, ask, custo transação, nada disso. Depois, no próximo vídeo, eu vou gravar um outro vídeo e que para você entender esse outro vídeo, você vai precisar entender esse vídeo primeiro. Então, nesse outro vídeo, eu vou explorar uma situação em que eu tenho bid e ask prices para todos os ativos envolvidos e vou mostrar como que, se esse mercado estiver desequilibrado, como é que a gente monta estratégias, né, operações de arbitragem para ganhar dinheiro sem correr risco. Então vamos lá. No caso do mercado ideal aqui, então para começar, imagina que a gente montou a seguinte carteira. Então, em primeiro lugar, eu coloquei dentro dessa carteira uma call europeia que tem strike K, então esse é o preço de exercício K, e a data de vencimento dessa carteira é tesão. Então aqui eu estou desenhando o diagrama, né, de payoff, o payoff diagram, né, ou o gráfico do payoff, que é o gráfico, como você já conhece, do uma call, essa curva rosa que você está vendo aqui. Então esse é o payoff de uma call, que o strike dela, o preço de exercício dela é K. Junto com essa call, a gente vai colocar também uma posição vendida em uma put. Então, volta aqui rapidinho. Essa aqui é a posição, estou comprado numa call. Então, estou long call. Então, o que eu vou colocar na minha carteira? Uma posição comprada, uma posição ativa, uma posição long na call. E junto com essa posição long na call, eu vou colocar uma posição passiva, uma posição vendida, uma posição short em uma put também europeia com o mesmo strike e a mesma data de vencimento. Então, o payoff da posição comprada na call é esse que eu estou desenhando em azul. Vou desenhar em verde aqui. Então, esse rosa que você está vendo é o payoff da minha posição long call. Esse outro azul que você está vendo aqui, estou pintando ele de verde, é o payoff da minha posição vendida na put. De modo que a minha carteira é a soma dos dois. Então, isso mais isso vai dar esse cara aqui. E esse cara azul mais o rosa vai dar esse cara aqui. Então, essa curva verde, né, que virou uma reta que eu estou desenhando, essa reta é o payoff dessa carteira, que tem uma posição comprada numa call com strike K e tem uma posição vendida em uma put com strike K. Beleza. Então dá uma olhada. Essa carteira que eu acabei de montar, lá na data de vencimento, né, o payoff dela lá na data T igual a tesão, é o quê? Você está vendo o gráfico, mas vamos escrever matematicamente aqui. Então, ele eu tenho mais uma call e estou vendido, por isso que você está vendo esse sinal de menos, em uma put. Então, qual que é o meu payoff da call, de uma posição comprada em uma call? É o máximo entre ST menos K e zero. Qual que é o payoff de uma put? É o máximo entre K menos ST e zero. Só que tem um sinal de menos aqui, porque eu estou vendido em uma put. Então, o meu payoff comprado numa call, que é essa primeira parte, e o payoff vendido numa put, que é essa segunda parte, vamos fazer a conta, ó. Finge que o STzão que terminou é maior do que K. Então, essa primeira parte aqui vai dar ST menos K, o máximo entre ST menos K e zero vai ser ST menos K, menos, aí ó, se ST for maior do que K, essa conta aqui vai dar negativa. Então, o máximo entre algo negativo e zero é o zero. Então, vai ficar menos zero. E vai dar ST menos K, que é o que eu escrevi aqui. Por outro lado,
Vamos imaginar que o ST fosse menor do que o K. Então, aí essa parte aqui vai ficar negativa. Então, o máximo entre algo negativo e zero é zero. Menos, só que se agora o S está aqui, ó, K menos ST é que vai dar positivo. Então, vai ficar menos K menos ST, que vai dar ST menos K. Então, de um jeito ou de outro, né, independente de onde termina o nosso amigo S de tesão, quer seja para a direita do strike ou para a esquerda do strike, se eu fizer a conta, essa posição V da call comprada na call menos o valor da put que eu estou vendendo na put, ela vai me dar um payoff no final de ST menos K, que geometricamente você consegue ver aqui, certo? Essa reta aqui. Então, essa reta é do tipo o payoff, que é o Y, o coeficiente angular é como se fosse um A, que é um coeficiente angular que é 1, né? O coeficiente angular seria 1 vezes S menos K, certo? Então, essa equação dessa reta aqui é esse negócio aqui, que é exatamente isso que você está vendo aqui. Então, beleza. Então, esse é o meu payoff da posição que eu criei, comprada numa call e vendida numa put. Então, esse payoff deu isso. O que eu posso escrever? Que na data Tzinho inicial, né, o chamado T0, Tzinho igual a T0, que é a data inicial, essa carteira, que lá na data Tzão vai valer esse payoff aqui, ST menos K, na data Tzinho igual a T0, ela vale o valor da call, porque eu estou comprado numa call, menos o valor da put, porque eu estou vendido em uma unidade da put. Então, o valor da minha carteira é o valor da call, mais uma call, menos uma put. Então, tá, guarda isso, que essa carteira que eu montei lá no instante Tzão, ela vale isso, e no instante Tzinho igual a T0, né, no início da operação, ela vale o valor da call menos o valor da put, porque eu estou comprado na call, estou vendido na put. Guarda isso. Agora vamos montar uma outra carteira. E agora eu vou ter que dividir em dois casos. Imagina que o meu underlying pague dividendos e imagine que ele não pague dividendos. Vou dividir nesses dois casos. Então vamos começar com o caso que o underlying não paga dividendos. Então vamos lá, eu vou montar uma carteira em Tzinho igual a T0, então igual antes, certo? Então eu estava lá no instante Tzão, que é o final, e o Tzinho igual a T0, que é o instante inicial. Então eu vou montar no instante T0 uma carteira que tem duas coisas agora. Esquece a anterior, deixa ela guardada lá, agora vamos falar de outra coisa, outra carteira. Então no instante Tzinho igual a T0, eu vou comprar essa parte aqui, ó, uma unidade do underline. Então, quanto vale o underline na data Tzinho igual a T0? Vale S de T0. Então, vou comprar um desse cara e vou fazer uma dívida no banco que lá na data Tzão, essa dívida vale K. Então, vou ter que pagar K lá no futuro. Então, vamos lá, dividir em dois casos. Um que o underline paga dividendo e outro que ele não paga. Vamos pegar primeiro o caso que ele não paga dividendo. Quanto que vale essa carteira lá na data Tzão? Dá uma olhada. Eu vou ter, comprei uma unidade do underline na data Tzinho igual a T0. Então, um underline na data T0 vale S de T0. Só como eu tenho o underline, imagina que o underline é uma nota de $1 ou é a ação da Petrobras. Então, quando você chegar na data Tzinho igual a Tzão, você vai ter uma ação, porque a ação não pagou dividendo, nada, você simplesmente comprou a ação e ficou segurando ela, só que o valor daquela sua ação, então vamos fazer um desenho aqui, né? Eu comprei uma ação que lá na data Tzinho igual a T0, essa ação vale S de T0, beleza.
Quando eu chegar na data Tzinho igual a Tzão, essa ação que eu estava segurando, ela vale S de Tzão. Lá na data Tzão eu vou saber quanto é, mas na data Tzinho, o valor da ação na data Tzão é uma variável aleatória, é S de Tzão lá, vou chegar lá no dia e vou ver quanto vale. Beleza. E eu vou tomar, lembra a segunda parte? Uma dívida no banco que eu vou ter que pagar nessa data K. Então, quanto que é o meu payoff dessa carteira? É o que eu tenho menos o que eu estou pagando. ST menos K. Só que quanto que essa carteira vale hoje? Dá uma olhada. Ó, para eu ter S de Tzão lá no futuro, que é o valor de uma ação da Petrobras, hoje eu tenho que ter uma ação da Petrobras, ou $1, ou uma ação de qualquer outra empresa, da Apple, da, sei lá, Uzi Minas, de quem você quiser. Então, para eu ter o valor da ação lá no futuro, o S de Tzão, hoje eu tenho que ter aquela ação e o valor de mercado dela em reais, por exemplo, no nosso caso aqui do Brasil, é S de T0. Então, para eu ter S de Tzão lá no futuro, eu tenho que ter uma ação que hoje vale S de T0. E se eu devo lá no futuro K, quanto que eu tenho que ter tomado de dinheiro no banco hoje? Eu tenho que tomar o valor presente daquilo, K elevado a menos R, T menos T0. Por quê? Porque se eu estiver devendo essa quantidade de dinheiro hoje, quando eu aplicar os juros nesse negócio, lembra? A aula de juros continuamente capitalizados, aí para encontrar o valor no final, eu vou multiplicar por R, Tzão menos T0, que é o tempo decorrido. E a hora que eu multiplicar isso por esse cara, vai cancelar, vai somar, né, o expoente, o menos R Tzão menos T0 com mais R Tzão menos T0, vai ficar E elevado a zero, que é 1, então vai dar K. Então, o ponto é, nessa data T igual a T0, a minha dívida que lá no futuro vale K, hoje ela vale K elevado a menos R Tzão menos T0. É o famoso trazer o valor da dívida a valor presente. Ô, Mali, por que eu, no caso da ação, eu não tenho que pegar o S de Tzão e multiplicar por E elevado a menos R Tzão menos Tzinho? Porque isso não faz o mínimo sentido, né? Eu estou pegando o valor de uma variável aleatória lá no futuro e estou trazendo a valor presente. Então, quando eu estou falando que é qual é o valor presente de algo, se for dinheiro, R$1, que eu sei quanto vai valer, K reais, que eu sei quanto vão valer lá no futuro, K reais, hoje é K elevado a menos R Tzão menos T0. Porque se eu tiver essa dívida no banco, lá no futuro, eu sei que eu vou dever K por causa dessa conta, que a minha dívida vai crescer a esse fator aqui, elevado a R Tzão menos T0. Por outro lado, para eu ter uma ação que vale lá no futuro S de Tzão, hoje eu tenho que ter uma ação que vale S de T0. Percebe a diferença? Então, quando a gente fala qual é o valor hoje desta carteira de uma ação que vale S de Tzão lá no futuro, o valor daquele negócio hoje é o S de T0. E o valor hoje de uma dívida de K lá no futuro é K elevado a menos RTzão menos T0. Por quê? Tendo essa dívida e levando pelo fator de juros, corrigindo essa dívida, aí vai chegar lá no final, eu vou ter K. Então, o valor dessa minha carteira hoje é S de T0 ativo, eu tenho isso, e estou devendo K elevado a menos RTzão menos T0. Então, tá para baixo K elevado a menos R Tzão menos T0. Então, esse é o valor da minha carteira hoje. KS de T0. Aí, o valor presente de K, que essa conta aqui é K elevado a menos R Tzão menos T0. Legal. Então, veja só. Esse é o caso em que o underlying não paga dividendos. Então, eu tenho uma ação que, quando chegar lá no final, vai continuar uma ação. Só que aqui ela vale S de T0 e aqui ela vale S de Tzão.
Ô, Mayali, então tá, então lá no final esse é o meu payoff e esse é o valor da carteira hoje. Já vai percebendo que esse payoff dessa outra carteira que eu montei agora, ele é o mesmo payoff da anterior. Dá uma olhada lá, ó. Aquela anterior que eu montei também tinha o mesmo payoff. E aí você deve estar sentindo aquele cheiro de lei do preço único, lembra? Se você não lembra, volta no canal e assiste lá o vídeo, que é a lei do preço único, Law of One Price. Então, o que acontecia quando eu tinha duas estratégias, dois instrumentos que tinham o mesmo payoff? É isso que a gente vai explorar agora. Então, só relembrando você, dois caras que têm o mesmo payoff, eles têm que ter o mesmo valor em qualquer instante de tempo anterior. Por quê? Porque senão você compra o barato e vende o caro. E aí chega lá no final, o que você comprou você vai receber, o que você vendeu você vai ter que pagar o payoff, um vai cancelar o outro porque eles têm o mesmo payoff. Só que eu comprei o barato, gastei 10 e vendi o caro, recebi 12. Então vai sobrar 2 para mim e eu vou terminar com 0. Lembra da lei do preço único? Mas a gente já volta nela. O que você tem que saber agora é que essa estratégia inicial que a gente montou, comprar uma call e vender uma put, o payoff dela é STzão menos K. E hoje ela vale o valor da call menos o valor da put. Beleza? Só que agora eu montei uma outra estratégia que tem o mesmo payoff. Como foi essa outra estratégia? Eu comprei uma unidade do underline e fiz uma dívida no banco. Essa estratégia lá no data tesão vai ter esse payoff. E na data anterior, ela vale isso aqui. Você já entendeu que pela lei do preço único, eu vou igualar S de T0 menos K E elevado a menos R Tzão menos T0, que isso aqui nada mais é do que o present value, né, o valor presente de K, certo? Estou pegando K e trazendo o valor presente por esse cara. Então eu vou igualar, né? Lembra? Lei do preço único. Dois instrumentos, duas carteiras, duas estratégias que tem o mesmo payoff, qualquer que seja o estado da natureza lá na data tesão. Então, em qualquer instante de tempo anterior a tesão, elas têm que ter o mesmo valor. Então, o quanto que é essa carteira que eu estou mostrando aqui, comprada na ação e com uma dívida no banco, quanto que ela vale hoje? Ela vale S de T0 menos o valor presente de K, que é menos K elevado a menos R Tzão menos T0. E a outra estratégia é o valor da call menos o valor da put. Então, essa é a expressão da paridade call-put para um underlying que não paga dividendos. O valor da call menos o valor da put é o valor do underlying menos o valor presente do strike. Então, você talvez veja nos livros C menos P igual a S menos o valor presente do strike. É um outro jeito que você vai ver de escrever essa equação aqui. No lugar de V call a gente coloca C, no lugar de V put a gente coloca P de T, e aí vai ficar S de T0, só que aí a gente escreve não no instante T0, escreve no instante inicial como se fosse o instante T, e aí essa outra parte aqui seria o valor presente de K. O que é esse K? É alguém que vai vencer lá na data tesão como K. Tá aqui, ó, lá na data tesão como K. Então, o valor presente dele é K elevado a menos R tesão menos T0. Legal. Ô, Mali, então essa é a expressão da paridade call-put. Sim. E quando o cara paga dividendos? Ó, aí quando o underlying paga dividendos, o que você vai fazer é reinvestir seu dividendo. Mas para você entender isso, tem outros jeitos de provar além desse que eu vou explicar agora. Mas eu acho que esse que eu vou explicar agora é o mais simples de você entender sem precisar fazer tanta matemática. Lembra que quando seu R$1 você pôs ele no banco
e aplicou ele a uma taxa de juros continuamente capitalizada R, o que vai acontecer? Esse teu R$1, ele vai crescer, vai virar 1 E elevado a R Tzão menos T0. Lembra? Isso aqui é Tzão, ou chama, em vez de chamar de T0, chama de Tzinho. Então aqui é Tzão e aqui é Tzinho, simplesmente. Então, quando eu aplico o meu dinheiro no banco, o meu R$1 no banco, é como se o banco estivesse pagando para mim, ou né, a pessoa que tomou o dinheiro emprestado, é como se ele estivesse pagando dividendos para mim, que vão sendo incorporados no preço e eu vou ganhando juros sobre juros. Por isso que a taxa de juros continuamente capitalizada. Então veja que a minha quantidade de reais mudou de 1 para 1 vezes E elevado a R Tzão menos Tzinho. Então, sei lá, se essa conta der 1,2, então os meus iniciais, R$1 aí no caso, viraram R$1,2. Então, quando você pensar que o underlying paga dividendo continuamente capitalizado, dá para provar matematicamente também, mas esse jeito é mais fácil de você pensar. É como se o seu underlying, a cada minuto, a cada milionésimo de segundo, ele te paga um dividendo e você reinveste aquele dividendo, igualzinho que aconteceu na conta do banco em reais. É como se todo o dinheiro que você recebe, você incorpora no dinheiro que está lá e vai ganhando juros sobre juros. Então, o dividendo é como se eu ganhasse o dividendo por ter uma certa quantidade daquele underlying, e quanto mais dividendo eu vou ganhando, mais eu compro e vai ganhando dinheiro cada vez mais em cima né? Você vai ganhando dividendos em cima da quantidade que está investida. Por isso que ela vai crescendo, né? A quantidade inicial, que era 1, vai virar E elevado a R Tzão menos Tzinho. E se fosse reais no banco? Mas é a mesma coisa. Então imagina que tem um ativo que paga uma taxa de dividendo continuamente capitalizada Q. Então uma unidade desse cara vai virar 1 E elevado a Q Tzão menos Tzinho. Tem outros jeitos de provar isso, tá? Mas é que eu acho que esse é mais intuitivo, porque dá para comparar com a mesma conta que você fazia quando é uma taxa de juros em real, se você imaginar que o teu real está recebendo dividendos quando você deixou ele no banco, tá? Então, qual que é o lance? Para eu estou interessado, como você já percebeu, né, em montar uma estratégia que vai ter o mesmo payoff que aquela primeira que eu montei, que vai ser S de Tzão e K. Então, no caso anterior, volta, que eu comprei uma unidade do underlying e fiz uma dívida no banco que na data Tzão eu vou pagar K, então essa daqui tá fácil. Eu vou receber lá na data Tzão S de Tzão, porque eu tenho uma ação, e vou pagar a dívida K. Por isso que o payoff da carteira ficou S de Tzão menos K. E eu quero que ele seja igual ao payoff dessa carteira anterior, aqui, para eu poder comparar. Se elas têm o mesmo payoff, então elas vão ter o mesmo valor numa data anterior qualquer. Então eu quero fazer isso também. Então agora, se eu comprar uma ação, quando eu chegar, ou um underline, quando eu chegar aqui, eu vou ter 1 elevado a Q Tzão menos Tzinho. Não vai dar certo. Ou Tzão menos T0, né? Se eu quiser chamar o tempo inicial de T0. Não vai dar certo. Por quê? Porque eu preciso ter uma unidade desse cara. Então, como é que eu faço? Você já sabe, você já viu outros vídeos no canal fazendo isso. Eu tenho que ter uma quantidade inicial Q0, que quando multiplicar por E... Não, Q0 vai confundir com o Q, que é o dividendo. Então, eu vou ter uma quantidade inicial X0, que quando eu aplicar, né, o meu dinheiro nesse cara que paga dividendos continuamente, e a cada vez que ele paga o dividendo eu recompro aquele underline, então a minha quantidade daquele negócio vai crescendo, né? Ele paga dividendo, você recompra, ou pensando no teu real no banco. Cada dividendo que é pago, você bota lá de novo. Então a quantidade de reais que você vai ter, ou a quantidade, né? Se é uma ação que está pagando dividendo, ela paga dividendo, você recompra a ação, reinveste. Então a tua quantidade de ações vai crescer a uma taxa Q
tesão menos T0. E isso eu quero que vire 1. Então, qual que é a quantidade x0 que eu tenho que ter para eu chegar aqui no final com 1? Se eu comprar 1, eu vou ter mais que 1. Para eu chegar com 1, eu tenho que começar com só isolar aí, e elevado a menos que tesão menos T0. Beleza. Então, se eu comprar E elevado a menos que tesão menos T0 unidades do underline, o que vai acontecer quando eu chegar lá na data tesão? Essa minha quantidade vai aumentar de quanto? De E elevado a Q tesão menos T0. Que quando você multiplicar isso pela quantidade inicial, vai dar 1, que é justamente o que eu queria ter de underline. E a dívida no banco não vai mudar. Lá na data tesão, eu vou pagar K. Beleza. Então, essa estratégia que eu montei, que eu tenho agora inicialmente menos unidades do underline, por quê? Porque com o pagamento do dividendo que eu vou reinvestir, eu vou chegar direitinho na quantidade 1. Então, essa estratégia também vai me dar um payoff que eu vou receber S de tesão e eu vou pagar K. Então, essa estratégia igual à anterior dá isso. O que teve que mudar então, Mayali? Que na anterior, dá uma olhada, ó. Na anterior eu comprava uma unidade do underline. E agora eu compro E elevado a menos QT unidades do underline. Por quê? Porque com uma quantidade menor, mas o dividendo sendo pago e eu reinvestir, eu vou chegar na quantidade 1 que eu queria. Só que o que interessa é que essa carteira, quanto que ela vale no instante T0? É a mesma conta que antes. Se eu tenho essa quantidade de ações no instante T0, a minha ou de ações, ou de moeda, ou de uma commodity qualquer, então quanto que aquela carteira vale no instante inicial? As ações que eu tenho lá no futuro que vão me dar S de tesão, para eu ter S de tesão no futuro, eu tenho que ter esta quantidade E elevado a menos que tesão menos T0 hoje, já expliquei o porquê, né, que vem desse X0 aqui, que quando eu aplicar os dividendos eu vou chegar em 1, então eu tenho que ter essa quantidade, e ao mesmo tempo eu tenho que dever no banco, lá no futuro é K, então hoje é o valor presente de K, que é K elevado a menos R T menos T0, como você já viu. Então é o valor presente de K. Então, de novo, eu vou igualar essa coisa, que é o valor dessa carteira hoje, com o valor da call menos o valor da put. Tudo bem? Então, vamos fazer. Então, eu já expliquei isso para você, né? Que pela lei do preço único, se essa carteira que eu montei tem o mesmo payoff que essa outra carteira, que a lei do preço, revisão, não devia fazer isso, mas vamos lá, tem outro vídeo falando sobre isso. Então, o que é a lei do preço único? Quando eu tenho duas carteiras, o 1 e a 2, que o payoff de uma e da outra é exatamente igual em qualquer estado do futuro, então, se acontece isso, se o payoff é igual, então o valor das duas carteiras tem que ser o mesmo para todos os instantes de tempo anteriores à tesão. Por quê? Porque se não fosse assim, eu teria arbitragem. Como que você faz? Compra a barata e vende a cara, certo? A gente já viu isso. Então, dada a lei do preço único, se o underline não paga dividendos, a estratégia inicial, que é a call menos a put, que dava aquela reta assim, a call menos a put tem que ser igual ao preço daquela outra estratégia. Qual outra? Volta aqui, ó. Essa que eu comprei uma unidade do underline e tomei dívida no banco, ou essa outra que se o underline paga dividendo, eu comprei essa unidade do underline e tenho uma dívida no banco. Então vou igualar as coisas e vou encontrar o que eu já fiz para você. O valor da call menos o valor da put. Se o underline não paga dividendo, então C, né, o call menos o put,
é o underline menos o valor presente do strike. Se a situação é tal que o underline paga dividendos, o valor da call menos o valor da put vai ser S vezes E elevado a menos Q, T1 menos T0, menos o valor presente do strike, certo? Beleza. Ó, agora eu queria te mostrar uma outra maneira de pensar. Então essa é a chamada, essas duas aqui, né, com dividendo ou sem dividendo, é a chamada equação da paridade call-put. Mas eu queria, antes de terminar, que você entendesse uma outra interpretação dessa coisa. Então, ó, eu vou escrever lá call no instante t, menos put no instante t. Vamos pegar o caso que não paga dividendo. Então, é S menos o valor presente do strike. Certo? Então, aqui, se eu estou chamando o instante inicial de t, vai ficar R, Tzão menos Tzinho. Então, essa é a paridade call-put. C menos P, call menos put, é S menos K, né, o valor presente do strike. Lembrando que esse é o caso que o underline não paga dividendo. Tá bom. Mas eu queria que você pensasse nessa outra interpretação. Ó, joga put para lá e o S para cá. Aliás, joga put para lá e esse cara aqui para cá. Então, vai ficar assim, ó. Call mais K elevado a R T menos T é igual, joga lá put para o outro lado. Então vai ficar put mais o S de T. Então o que está falando aqui? Ó? Está falando que se você montar uma carteira que no instante T você seja dono de uma call, lembra? A call vai te dar direito, ó, lá na data Tzão até o seguinte payoff, máximo entre ST menos K e 0. Então, o que vai acontecer? Ó? Se eu tenho K, o burrão, aqui faltou um menos, tá bom? Que eu esqueci de passar esse cara para cá e esqueci de copiar o menos que tem aqui em cima. É o valor presente do strike. Então, dá uma olhada. Se hoje eu tenho na minha mão uma call que vai me dar o direito, se eu quiser, lá na data Tzão, de pagar K para ter o underline, o S de T, então pensa comigo. Se esse lado esquerdo aqui, se chegar lá no vencimento, o ST for maior do que o K, o que eu vou fazer? Esse dinheiro que eu tenho na mão hoje, eu vou aplicar esse dinheiro no banco. Então, esse dinheiro K elevado a menos R, Tzão menos Tzinho, aplicado no banco, quanto que essa coisa vai virar? K. Então, lá no vencimento, eu terei esse dinheiro. Então, se o ST for maior do que o K, eu vou efetivamente pagar K. Então, coloca aqui, ó, se o ST for maior do que o K, eu vou efetivamente pagar K e vou ficar com ST, certo? Eu tenho K na minha mão do que estava lá investido no banco, não é na minha mão, tá no banco, né? Mas aí terminou, eu tenho K na minha mão, que eu posso escolher se eu quero ficar com K ou se eu quero ficar com STzão pagando K. Então, se o STzão for maior que o K, eu vou pagar K e vou ficar com S de Tzão, vou exercer a minha call. Se o S de Tzão for menor do que o K, eu deixo a minha opção vencer virando pó, não vai valer nada, mas eu vou ter K na minha mão. Então eu vou ter ou isso, né, S de Tzão, se S de Tzão é maior que K, ou vou ter K se K é maior que S de Tzão. Beleza. Vamos ver o outro. Então, ó, ter uma call e ter o valor presente do strike, você vai investir esse valor presente do strike, vai chegar lá no final, você tem o strike, você vai escolher se você vai ficar com o strike ou se você vai querer exercer e ficar com S de Tzão. Vamos ver o outro lado da estratégia, ó. Esse lado aqui, ó. Esse lado aqui agora, tá? Então vamos dar uma olhada nesse lado aqui.
eu tenho agora, estou falando que eu tenho uma put e o underline. Então, essa put vai me dar o direito. Quem é o payoff da put? É o max, máximo, entre K menos ST e 0. Então, vamos pensar. Se o ST for maior do que K, você vai querer, na sua put, entregar, né? Que a tua put dá o direito de vender o underline por K. Então, você tem o underline. Quando chegou lá no vencimento, você tem o underline. Você vai querer entregar o underline e receber K, sendo que ST é maior do que K? Não. Então, você não vai fazer nada com a sua put e você vai ter S de tesão. Perceba que é o mesmo resultado que vai acontecer lá do lado esquerdo, nessa estratégia aqui. Então, eu estou mostrando o que aconteceu com o meu lado esquerdo quando o ST é maior que K, né, que é a minha estratégia, ter uma call e ter o valor presente do payoff. Agora, estou mostrando que ter uma put e a ação, eu vou te mostrar que vai dar na mesma. Por isso que tem um sinal de igual aqui, é um outro jeito de pensar na paridade call put. Então, dá uma olhada. Se o ST for maior do que K, se você tem a ação, mas com a put você tem o direito de vender a ação, entrega a ação e recebe K, você vai querer fazer isso se o ST é maior do que K? Não, né? Se o ST vale 120 e o teu strike é 100, você vai querer entregar a sua ação que vale 120 e ficar com 100? Não, você vai preferir ficar com a ação. Então, você vai querer ficar com esse cara e esse cara aqui terminou valendo 0. Por outro lado, se o ST é menor do que o K, ou em outras palavras, o K é maior do que o ST, aí quando eu chegar lá na data tesão, eu vou querer sim vender, enfiar, né, que a gente fala, a ação em alguém e em troca eu vou receber por isso K. Então eu tenho a ação, enfio, né, por isso chama put. Você enfia essa ação em alguém e esse alguém dá para você K. E veja que isso é exatamente a mesma coisa que acontecia lá do outro lado. Quando o STzão é menor do que K, o quanto você vai ter é K. Então percebe que esse é um outro jeito de entender a paridade call put. Então um jeito é pensar call menos a put dá a mesma coisa que esse cara, igual eu expliquei originalmente. Ou você pode pensar, passa esse cara, a put, para o outro lado e passa esse cara para o lado de cá. Então eu vou ter que uma call mais a grana para comprar, né, para pagar o strike lá na data tesão. Só que aquela grana lá na data tesão, K lá na data tesão, hoje vale K E elevado a menos R tesão menos Tzinho. Então, se eu tiver a call e a grana do strike em valor presente, isso dá a mesma coisa que eu ter uma put e ter ao mesmo tempo o underline. Que aí, se eu quiser vender o underline para receber K, eu faço isso. Senão, eu fico com o S de T na minha mão. Então, perceba que tanto esse lado como esse lado, eles vão dar o mesmo payoff. Se o ST é maior que o K, vai dar ST. Se o ST é menor que o K, vai dar K. Então, como eu tenho, de novo, né, duas estratégias que vão dar o mesmo payoff, elas têm que valer a mesma coisa. É um outro jeito de eu enxergar a paridade call put, beleza? Então, esse negócio é bastante importante e no próximo vídeo a gente vai falar de paridade call put no mercado em que eu tenho call, put, o underline e um bond, né, o dinheiro no banco, que é representado por essa parte aqui. Tudo isso vai ter bid e ask, tá bom? E aí a gente vai falar de estratégias de arbitragem. Então valeu, espero ver você no próximo vídeo. Se tiver comentários, deixa aí nos comentários, se tiver dúvida, sugestão. Se não, vejo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.